Olá, e hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário com ele que é advogado, consultor, professor de diversos cursos de capacitação, um grande especialista em planejamento e gestão pública, licitações e contratos administrativos, também é mestrando em administração pública e superintendente especial de licitações e contratos no município de Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco. Presidente também do Conselho Administrativo da Empresa Municipal de Iluminação Pública de Jaboatão dos Guararapes, e está aqui para trazer um tema que, se eu fosse você, ficava aqui conosco. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Andrew Lemos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês ouvintes aí do canal do Ricardo Dantas, da Licita Forset. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, debatendo um tema tão disruptivo na administração pública e um tema que é meu queridinho, né? Credenciamento é algo que eu sou apaixonado, tenho alguns inscritos, inclusive, e tenho ministrado alguns cursos Brasil afora sobre essa temática que tem tudo para ser o novo da administração pública, o novo das contratações públicas no Brasil, trazido pela nova Lei de Licitações e Contratos. Desde já eu gostaria, Ricardo, de agradecer o convite, né? Tanto o seu quanto da sua equipe em fazer parte desse quadro. Tenho certeza que a audiência é extremamente qualificada e você tem feito um excelente trabalho aí no Brasil afora, trazendo conteúdo e fomentando cada vez mais a capacitação dos agentes públicos e privados no âmbito das licitações e contratos. Obrigado, professor. Aqui o intuito deste quadro é trazer aí as personalidades do mundo da licitação e hoje estou trazendo mais uma aqui para você que acompanha aqui o nosso quadro. E, professor, não quero nem me alongar aqui porque eu tenho certeza que este tema é importantíssimo para todos. O uso do credenciamento de forma disruptiva pela administração pública. Professor, por favor, o espaço é todo seu. Obrigado, meu amigo. Ricardo, a nova lei veio e com ela a gente teve várias novidades, né? Apesar do credenciamento já ser uma prática muito comum na administração federal, estadual e até em alguns municípios, e também órgãos do Sistema S, etc., era algo muito comum ser utilizado, mas a gente ainda não tinha uma normativa estabelecendo uma norma geral sobre o tema. Veio a nova Lei de Licitações e Contratos e estabeleceu o credenciamento como um procedimento auxiliar, né? Para quem não conhece, um procedimento auxiliar que, porventura, irá imantar eventuais contratações, seja ela no âmbito das inexigibilidades oriundas de credenciamento, seja ela através de uma dispensa, assim como defende o professor Rony Chaves. As demandas da administração pública, elas, ao longo dos anos, elas foram crescendo. As dificuldades em termos de licitar contratações e, eventualmente, estabelecer novas formas de execução das políticas públicas de maneira eficiente foram dificultando ao longo dos anos. E aí, eu encontrei no credenciamento, Ricardo, uma forma de trazer mais eficiência em diversas contratações, em diversas políticas públicas, né? Inclusive, eu tenho escrito um artigo em conjunto com o professor Tiago, né? O uso do credenciamento de forma disruptiva, superando o falso paradigma do pregão, o falso paradigma de eficiência do pregão. Por que dessa temática, Ricardo? Ao longo dos anos, a gente foi vendo que o pregão não era tão eficiente como se vendeu, né, para algumas contratações. E aí nós tivemos uma pesquisa empírica que comprovou aqui, a exemplo no município e em diversos órgãos, a exemplo de hospitais federais, eles também têm essa pesquisa empírica, onde foi compulsado dados de algumas licitações e chegou ao dado de 60% de alguns objetos de contratações públicas darem fracassados ou desertos, em virtude da modelagem pregão
para a execução daquelas políticas públicas. Veio o credenciamento e nós percebemos um gap de eficiência, um gap de disrupção, de trazer mais eficiência, até o ponto de se chegar a nós termos um insight para marketplace, que é o que nós defendemos, assim como o professor Rony Charles e o professor Marcos Nóbrega, num artigo que eles escreveram. Como fazer isso, Ricardo? Como fazer isso? Na lei, o legislador trouxe 3 hipóteses de credenciamento. A paralela e não excludente, para quem não conhece, o artigo 79, ele trata das temáticas relativas ao credenciamento, o artigo 79 da Lei 14.133. E o artigo 79, o legislador elencou 3 hipóteses de credenciamento. A paralela e não excludente, né, onde o legislador estabeleceu que a administração, quando tiver uma demanda que eventualmente não seja interessante ela ter um único contratado, ou seja, ela ter uma pluralidade de eventuais fornecedores contratados, e isso trará uma eficiência maior para a administração, se estabelecer o caminho do credenciamento como uma forma mais eficiente para a execução das políticas públicas. Esse é o inciso primeiro. Já no inciso segundo, nós temos as contratações em que ficará a critério de terceiro, tá? O usuário é que fará a escolha de qual dos fornecedores irá eventualmente executar o serviço para o cidadão, ou fornecer o bem que eventualmente o cidadão fará uso ou a administração fará uso. E a última hipótese que eu considero é que aqui existe um gap para eventualmente nós inovarmos na administração, que é no caso de mercados fluidos, né? Naquelas hipóteses em que a administração ela não consegue fixar artificialmente os seus preços. Para essa hipótese, já existem várias decisões no âmbito dos tribunais de contas, no âmbito dos órgãos de controle no Brasil, trazendo vários insights de inovação, Ricardo. Isso para aquisição de combustível, para aquisição de medicamento e material médico hospitalar, para aquisição de eventuais passagens aéreas, eventualmente para outras hipóteses relacionadas em que a administração não consiga fixar de forma artificial, de forma permanente, o preço a ser contratado. Essas são uma das hipóteses que eu considero que a gente eventualmente pode transformar num insight para o uso do marketplace. Inclusive, já existem algumas plataformas trabalhando com essa temática, tanto no âmbito das estatais, quanto no âmbito da administração pública direta. Baseado nessas hipóteses que eu narrei aqui, e eventualmente o legislador deixou aberto para que a administração regulamentasse, os gestores regulamentassem o uso do credenciamento, foram estabelecidas várias decisões por parte dos órgãos de controle. E aí, compulsando um banco de jurisprudência que eu criei sobre a temática, nós percebemos várias hipóteses de inovação. Por exemplo, o município de São Paulo, ele, se utilizando do credenciamento, ele criou um cartão corporativo para os pais dos alunos, e aí, através disso, eles credenciavam toda a rede de eventuais fornecedores para material de expediente escolar e, simplesmente, eles não fizeram licitação para aquisição de material escolar ou eventual material de expediente para a execução das políticas públicas educacionais. Com o cartão, os pais iam lá e faziam a aquisição. Isso traz mais eficiência, isso traz mais transparência, isso traz mais celeridade nas aquisições e, com isso, nós temos uma maior eficiência na execução das políticas públicas. Percebi também o credenciamento aqui em Pernambuco, o Detran, ele credenciou várias clínicas para aqueles exames psicológicos, oftalmológicos. Isso já era muito comum, mas com a nova lei nós tivemos um eventual segurança jurídica para a utilização dessas formas de contratação, Ricardo. Tenho certeza que
vários gaps que nós temos no mercado hoje poderão ser realizados através do credenciamento. Não sei se eventualmente você tem alguma pergunta sobre a temática. Ô, professor, eu quero... Bom, o professor é daqueles lá, né, que ele dá realmente uma verdadeira aula, porque a aula é assim, a gente fala da teoria e você ainda veio agora com a prática. Com a prática. Né? Porque exato. Eu sei que tem muitos gestores, às vezes ficam pensando, mas onde eu vou encaixar aí, né? É justamente o credenciamento, e você trouxe aí belos exemplos. Eu vou só complementar aqui, professor, esse de São Paulo que você mencionou, né? Tantos prefeitos hoje em dia buscando aí ser um prefeito empreendedor, né? Peguem a dica aí do professor Andrews, isso que você está mencionando referente ao uniforme, realmente foi tema de diversas matérias aí além de tudo que você já mencionou, ainda fomentou ali o comércio local, né? Isso, nos bairros. Foi muito legal essa iniciativa e produtiva, né? Fazendo valer ali a gestão pública mesmo, né, professor? Hoje se debate muito a questão da agenda de desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento econômico é um elo da agenda ESG, né? É um elo econômico, social, desenvolvimento social, não só o desenvolvimento sustentável ambiental é um elo, mas o desenvolvimento econômico também. Uma forma de você, eventualmente, fomentar o mercado local é justamente essa. Você criando esse ambiente econômico de desenvolvimento do seu próprio arcabouço econômico local. O credenciamento, ele traz essa hipótese. Uma hipótese também que tem se utilizado no âmbito do Rio Grande do Sul para resolver os problemas ocasionados pelas mudanças climáticas, né, os eventos climáticos que a gente conviveu e o Brasil abraçou o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele credenciou, por exemplo, entidades que, porventura, pudessem acolher as pessoas, tá? Então, você tem um problema das casas de apoio e casas de eventual acolhida da população que estava no meio da rua lá, que estava desassistida. E aí, a iniciativa privada, através do uso do credenciamento por parte do poder público, teve a possibilidade de dar a sua contribuição e foi remunerada por isso. Uma outra hipótese também que tem sido feita no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida é o credenciamento de entidades sociais para a construção de casas populares. É uma outra hipótese. Existe, inclusive, uma regulamentação específica para essa política pública, possibilitando o credenciamento. Então, assim, são várias hipóteses, sabe, Ricardo? São várias hipóteses. E isso vai depender muito do seu planejamento, de como a sua administração irá construir a etapa preparatória lá, a etapa de planejamento, as várias soluções que, porventura, ela tem à disposição no mercado para executar no âmbito da sua administração a sua política pública, e no seu ETP você vai lá e, eventualmente, vai sopesar para aquela sua demanda qual o instrumento o legislador trouxe que, porventura, trazer mais eficiência à execução das políticas públicas. O credenciamento poderá ser uma delas, mas existem, entre outros procedimentos auxiliares, a exemplo do sistema de registro de preço, da pré-qualificação, do registro cadastral, do próprio PMI, o procedimento de manifestação de interesse. Então, todos esses são procedimentos, assim como o credenciamento, que, porventura, poderá trazer mais eficiência para a execução das suas contratações. E eu vou trazer aqui, professor, mais um procedimento auxiliar que você, gestor, aí tem que fazer. Está aparecendo aqui embaixo, ó, na sua tela. Entre em contato aí com o professor Andrew Lemos, bata um papo. Ele tem, olha, gente, ele distribui muito conteúdo de forma gratuita. Tá lá no Instagram dele. Agende aí uma reunião, bata um papo. Professor, vou dar a dica para vocês aqui de ouro. Ele responde, mesmo com a agenda aí apertada, mas manda um direct lá que o professor vai responder. Professor, ó, o relógio, eu não sei o que aconteceu. Passou rápido, né? Passou rápido. Quando o papo é bom, é assim mesmo, né? Então, eu vou pedir, isso já é uma rotina aqui do nosso quadro, né? Para que, por favor, você dê uma dica também
para o fornecedor. Tem muita gente que não conhece aí dessa temática, então, de repente, eventualmente, você tem aqui uma dica para o fornecedor. E isso tem sido uma problemática para executar os procedimentos de credenciamento, Ricardo. Os fornecedores ainda não criaram o hábito de acessar o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. E é muito importante que, além do portal de contratações do seu município ou do órgão, eventualmente, que está realizando o credenciamento, você acesse o PNCP, que lá irão existir para o fornecedor inúmeras oportunidades de participar de credenciamentos que o Brasil afora está realizando. Hoje, com o Portal Nacional de Contratações Públicas, Ricardo, nós temos um gap de oportunidades enorme, que aí cabe ao fornecedor se utilizar, né, dessa ferramenta e de eventuais soluções que o mercado tem oferecendo essas oportunidades para contratar com a administração pública. Deixando o adendo aqui, esse tema eu tratei num livro chamado Estudos Avançados de Contratações Públicas no âmbito da Lei 14.133. E lá você terá a chance de aprofundar ainda mais esse tema e, como o professor Ricardo trouxe, diariamente eu dou dicas no meu Instagram, Andrew Lemos, faço lives e disponibilizo conteúdos e vídeos para que você possa cada vez mais se aperfeiçoar no âmbito das contratações públicas. Sensacional, professor. Muito obrigado aí por compartilhar conosco aí dicas tão valiosas. Tenho certeza que com este vídeo você mexeu aí tanto com o gestor público e com o fornecedor aí, com esse puxãozinho de orelha, né? Vocês queriam tantas informações, agora está aí, ó, tudo disponível, mas o fornecedor ainda não está acessando. Tem muito dinheiro na mesa aí, né, professor? Então, eu quero agradecer aí o seu tempo, disponibilidade aí em nome de toda a família Forset. Essa é daquelas entrevistas que ficam aí com um gostinho de quero mais e tenho certeza que você volta muito em breve. E com a sua vinda, eu reforço o nosso compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor. Meu amigo, muito obrigado à sua audiência qualificada, a toda a sua equipe. Foi sensacional esse bate-papo aqui que tivemos ao longo da tarde e eu tenho certeza que tem muito conteúdo aí que você está disponibilizando para os fornecedores, para os gestores e para os estudiosos do tema contratações públicas. Meu agradecimento de participar desse quadro que já se tornou o queridinho de todos que acessam a Licita Forset. Obrigado pelas palavras e até a próxima, professor. Um abraço.